Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Enfermeira Digital. Eu sou a enfermeira Daniela e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como acompanhar pacientes hipertensos de forma remota utilizando a teleconsulta de enfermagem. Você vai aprender estratégias práticas para monitorar, orientar e engajar os seus pacientes, os ajudando aí a controlar a pressão arterial, a prevenir complicações e a ter mais qualidade de vida. Antes de começar, eu quero te convidar para seguir aqui o nosso canal, para não perder nenhum conteúdo aí sobre atenção primária à saúde, sobre a teleenfermagem e também para me acompanhar no Instagram, @enfermeiradigital, onde eu compartilho dicas rápidas e materiais exclusivos para os profissionais da enfermagem. Bom, a hipertensão é uma condição silenciosa, né, que muitas vezes acaba aí passando despercebida, mas é um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares. E com o acompanhamento remoto correto, né, nós podemos detectar alterações aí precocemente, orientar mudanças, né, no estilo de vida que realmente fazem a diferença na vida do paciente. E atenção, com a nova diretriz aí de 2025 para a pressão arterial, nós precisamos ficar atentos, né, às classificações e às orientações de prevenção precoce, né? Porque agora a pressão elevada, mesmo sem ser hipertensão, né, é um sinal de alerta. Então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar o passo a passo para estruturar o cuidado remoto, desde a avaliação inicial até a educação em saúde e a motivação do paciente. Bom, antes de qualquer coisa, nós precisamos entender o papel da enfermeira na teleconsulta, né? A teleconsulta não é só uma chamada de vídeo, tá? Ela é uma oportunidade de acompanhar, de orientar, de apoiar, né, o paciente mesmo à distância. E no caso da hipertensão, isso faz uma diferença enorme, tá? Vamos pensar num paciente que trabalha aí o dia todo, né, num turno industrial com uma jornada intensa e ele não consegue ir aí no médico presencial, né, como deveria. Com a teleconsulta, nós conseguimos orientar esse paciente quanto aos hábitos saudáveis, né, ajustes aí na dieta, conseguimos ensiná-lo a aferir a pressão, né, em casa corretamente, conseguimos monitorar padrões, né, e riscos e fornecer um suporte emocional e motivacional para esse paciente. Eu vou te contar um caso real. Eu tenho uma paciente, a Maria, ela tem 45 anos e ela é hipertensa há 5 anos. E aí, durante a teleconsulta, eu percebi que a pressão arterial dela subia nos dias que ela trabalhava mais, né? Nos dias aí de trabalho mais intenso. Então, nós passamos a trabalhar aí com pausas estratégicas, orientei técnicas de relaxamento, também alguns ajustes, né, na alimentação e fui monitorando a Maria aí remotamente. Hoje ela tem uma pressão mais estável, né, e se sente aí muito mais segura para cuidar da sua própria saúde. Então isso mostra que o cuidado remoto, ele não substitui o presencial, tá? Quando necessário, mas ele amplia, né, o acesso e melhora a gestão do paciente. E para fazer isso de forma correta, precisamos primeiro entender essa nova classificação aí da pressão arterial de 2025. Então, as novas diretrizes de 2025, elas trazem algumas mudanças importantes na forma como nós classificamos a pressão arterial, tá? E o objetivo dela é identificar precocemente os pacientes em risco para prevenir complicações, né? Então, a classificação agora é: a pressão normal tem que ser menor do que 12/8, 120/80, né? Pressão elevada, a sistólica 120 a 129 e a diastólica tem que ser menor que 80. Hipertensão estágio 1, então a sistólica de 130 por 130 a 139
e a diastólica de 80 até 89. E a hipertensão estágio 2, quando a sistólica é igual ou maior do que 140, ou a diastólica igual ou maior do que 90, tá? Então, o ponto mais importante é que mesmo a pressão elevada, sem ser hipertensão, tá? Ela já exige atenção, né? Como mudanças aí no estilo de vida e um acompanhamento aí mais próximo. O objetivo é diagnosticar mais cedo, né, os casos aí de hipertensão, para poder agir antes que ocorram complicações graves, né, como infarto ou AVC. Então, a recomendação é que adultos a partir dos 20 anos façam a medição da pressão pelo menos uma vez por ano, né? E os pacientes de risco ou já diagnosticados com hipertensão, eles precisam de um monitoramento aí mais frequente, que é exatamente o que nós vamos fazer na teleconsulta, tá? E lembre-se que o paciente ele precisa aferir essa pressão em casa corretamente, né? Então temos que orientá-lo, né, auxiliá-lo aí a fazer essa aferição de forma correta, registrar os valores, né, manualmente e informar aí para o profissional durante a consulta. Então isso permite que nós consigamos acompanhar, né, a evolução desse paciente e fornecer orientações personalizadas. Bom, antes de qualquer intervenção, nós vamos realizar uma avaliação inicial completa, tá, do nosso paciente. Então, durante a teleconsulta, pergunta para ele os dados, né, gerais, idade, sexo, profissão, o histórico de saúde, né, se ele tem alguma outra doença, né, anterior, aí alguma comorbidade, se fez alguma cirurgia recente, se ele usa algum medicamento de uso contínuo, se ele tem alguma queixa, algum sintoma atual, né, dor de cabeça, tontura, palpitação, alterações na visão. Vamos perguntar também os fatores de risco, né, sedentarismo, obesidade, tabagismo, consumo frequente de álcool, histórico familiar, né, de doenças cardiovasculares. Aí depois vamos explicar ao paciente como ele deve medir, né, aferir a pressão em casa, orientar que ele deve estar sempre sentado, os braços apoiados na altura do coração, né, repouso, né, de 5 minutos antes de verificar a pressão, então não pode subir a escada e medir a pressão, que vai dar alteração, né, e orientar ele a registrar tudo aí num caderninho ou numa planilha. Pede para ele também sempre informar a frequência cardíaca, né? E se ele tem algum edema, né? Possíveis aí edemas. Essas informações, elas são essenciais, né? Para a gente ajustar orientações e detectar aí sinais de alerta precoce. Uma dica prática, pergunta sempre sobre a rotina do seu paciente, tá? A alimentação, como que é a alimentação dele, né? O que ele costuma comer, é, os hábitos, né, diários, se ele faz alguma atividade física, onde ele trabalha, se ele trabalha sentado, como ele vai, né? Como ele se locomove até o trabalho, se ele vai de carro, né? Para a gente saber aí os hábitos desse paciente. Cada detalhe ajuda aí, né, para a gente organizar e orientar, né, mudanças mais efetivas e personalizadas para cada paciente. Bom, depois dessa avaliação inicial, vem o monitoramento contínuo, tá? E aqui o segredo é o registro, né, consistente e o acompanhamento regular. Então, a frequência das consultas. Então, no início, o ideal é pelo menos uma vez por mês, né? Uma consulta aí para você ir vendo a evolução do paciente. E depois que a pressão dele estiver estabilizada, pode ser uma consulta a cada 3 ou até a cada 6 meses. Quais são os objetivos desse acompanhamento remoto? Então, é detectar, né, as oscilações, aí, os aumentos da pressão rapidamente, avaliar também os padrões, né, ligados à alimentação, ao estresse, à rotina desse paciente e garantir a adesão aí às mudanças, às orientações, né, que você forneceu
e as mudanças no estilo de vida. Como fazer isso na prática? Então, vai pedir para o paciente que em toda consulta ele traga aí os registros, né, manuais de pressão arterial. Então, no início, o ideal é você pedir para ele verificar a pressão pelo menos uma vez ao dia, né, orientando direitinho aí como ele deve fazer, em qual momento. Então, pedir para ele anotar tudo, para ele te mostrar, né, na próxima consulta. Pode mostrar aí gráficos simples, né, para esse paciente, para que ele possa ver a evolução, né, que ele está fazendo e faça perguntas abertas, né? Como que foi sua alimentação durante essa semana? Você conseguiu fazer aí as caminhadas, né, que nós planejamos? E vai engajando o paciente, né? Mostrando para ele que ele está evoluindo e como essas mudanças aí que parecem simples, né? Fazem uma grande diferença. Eu vou te contar outro exemplo. O João, 50 anos, ele monitorava a pressão apenas durante as consultas presenciais, né? E aí a gente começou a atendê-lo aí pela teleconsulta e eu orientei que ele registrasse, né, a pressão dele todos os dias, né, que ele estava tendo muita oscilação aí, então pedi para ele fazer esse registro diário, né? E aí ele mesmo percebeu que nos dias que ele comia comida muito salgada, né, com muito sal, a pressão dele sempre subia. E então ele mesmo teve essa percepção, né? Verificando a pressão todo dia, o próprio paciente já vê qual que é o gatilho aí, né, para essa pressão subir. E aí, com alguns ajustes simples, aí nós conseguimos reduzir, né, os picos aí de pressão do João e melhorar aí o bem-estar dele. Bom, agora nós chegamos a um ponto importante, né? A educação em saúde e mudança de hábitos, que é onde a teleconsulta vai fazer aí a grande diferença. Então, eu vou detalhar cada orientação para você saber exatamente o que você vai falar com o seu paciente, tá? Então, primeiro você vai orientar uma dieta saudável, né? Vai orientar ele a reduzir o sal, frituras, alimentos ultraprocessados, né? Vai falar para ele comer mais frutas, né? Verduras, beber bastante água, ensinar também o paciente a ler rótulos e controlar porções, né, na alimentação. Então, por exemplo, você pode pedir para ele registrar tudo que ele comeu em um dia, né? Então, se você perceber que a alteração aí na pressão do seu paciente é devido à alimentação, pede para ele registrar tudo que ele comeu no dia e aí você revê aí essa lista com ele. Pequenas mudanças já fazem aí uma grande diferença na pressão arterial. Segunda orientação que você vai dar é quanto à atividade física, né? Então, orienta que ele deve fazer alguma atividade leve, né? Comece com atividades leves, uma caminhada, né? Talvez ir andando aí até o trabalho, se não for muito longe, ou se ele for de ônibus de condução, falar para ele descer aí 2 pontos antes para dar uma caminhada, né? Hidroginástica, né? Uma bicicleta, exercício leve. Explica para ele que o corpo precisa de adaptação, né? Então é importante começar devagar, né? E progredindo aí gradualmente. Orienta também que quando ele começar a realizar qualquer atividade física, né, vai acontecer um aumento aí temporário, né, de dor, talvez, ou cansaço, mas que isso faz parte do processo, né, e com o passar aí dos dias, isso vai melhorar. Também quanto ao controle de peso, né, e hábitos, então, orientar sempre a reduzir o álcool, parar de fumar, né, se esse paciente for tabagista, controlar o peso, a glicemia, né, se ele também tiver diabetes, e mostrar aí a esse paciente que pequenas mudanças diárias geram grandes resultados. Pode orientar também técnicas de relaxamento, né, e gerenciamento de estresse. Então, técnicas de respiração, né, respiração profunda, pausas aí curtas, né, durante o trabalho, meditação, né, explicar para ele
que o estresse, né, a rotina e a correria do dia a dia acaba impactando, né, no aumento aí dessa pressão e diretamente na saúde cardiovascular. Vai orientar também o sono adequado, né, uma rotina irregular, sempre tentar dormir no mesmo horário, né, um ambiente silencioso, escuro, né, explicar que um sono de qualidade ele ajuda também na redução da pressão, aumenta a disposição, né, adesão aos medicamentos, né, prescritos pelo médico, então orientar que ele precisa continuar fazendo os medicamentos, mesmo com todas essas mudanças, né, não esquecer de tomar medicação, então orientar sobre horários, sobre dosagem, importância da regularidade e explicar aí se for o caso, sobre efeitos colaterais, né, interações comuns. Então, personalize as orientações, né, de acordo com a rotina do paciente, com as limitações, com as preferências dele, né, estabeleça pequenas metas, né, progressivas, vai aumentando aí com a evolução e sempre use o registro aí para acompanhar as evoluções e reforçar as conquistas do seu paciente. Então, por exemplo, uma paciente começou a anotar diariamente o consumo de sal e ela percebeu que pequenas reduções elas já impactavam aí as suas medições da pressão. Então, o acompanhamento remoto, né, ele permite reforçar ao paciente cada conquista dele, né, e motivá-lo aí a continuar, certo? Então, manter o paciente motivado é tão importante quanto orientá-lo aí corretamente. Então, faça um reforço positivo, né? Valorize aí as pequenas conquistas dele, revisão de metas, né? Então, vai ajustando aí o plano de cuidados conforme for necessário. É uma comunicação regular, então acompanha mesmo esse paciente, né? Manda às vezes uma mensagem. E aí, seu João, como é que tá a alimentação? Anotou a pressão hoje, né? E se for necessário, incluir aí a família, né, para apoio. Então, resultados reais mostram que pacientes engajados, né, e monitorados aí regularmente, eles têm uma maior adesão aos hábitos saudáveis e acabam melhorando o controle da pressão arterial. Então, resumindo, o manejo remoto da hipertensão na teleconsulta, né, de enfermagem é muito eficaz, né, e é totalmente possível. Então, lembre-se dos pilares: avaliação completa inicial, depois o monitoramento contínuo, né, com registro aí manual feito pelo paciente das medições, né, da pressão, educação em saúde, né, detalhada e prática aí que o paciente consiga seguir, engajamento, né, e motivação constante desse paciente e atenção aí às novas diretrizes, né, de 2025 para a identificação precoce aí da hipertensão. Então, se você quer dominar o acompanhamento remoto de pacientes hipertensos e realmente transformar vidas, curte esse vídeo, se inscreve no canal Enfermeira Digital, me segue também lá no Instagram, @enfermeiradigital. Com a teleenfermagem você pode levar cuidado, orientação e prevenção para cada paciente, onde quer que ele esteja. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.